Olá, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente, e hoje nós estamos aqui fazendo mais uma visão remota, não deixando de falar para as pessoas o que aconteceu, que houve a queda da aeronave, conforme havia visto, e também houve queda de aeronave na Paraíba, houve queda de aeronave nos Estados Unidos na água, e infelizmente houve um acidente automobilístico forte, do qual veio do sul, né, do São Paulo, onde houve vítimas. E hoje eu quero falar sobre acidentes aéreos, motor diferenciado, tá, gente? Ouvindo motor diferenciado nessa questão, então vamos prestar atenção, porque é motor diferenciado e espacial, foguete, míssil ao norte, queda de aeronave, temos notório, temos tempestade solar. Vão prestar atenção porque tem tempestade solar fortíssima nesse sentido. Não deixa de acompanhar a gente, né? E dizer aqui o seu parecer. E hoje eu venho falar tempestade solar fortíssima, com notório envolvido aeronave fortíssima, ataque a escolas, sinto Oriente Médio fortíssimo, Oriente Médio nesse sentido, ataque a escolas, tá? Então vamos prestar atenção que é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. Estou na minha casa fazendo os vídeos, então gente, é uma coisa em casa, tá? Previsão em casa, ataque a escolas, queda de aeronave militar, motor diferenciado ao norte que virá acontecer, e foguete, míssil também lançado, tudo junto, tá? Nesse sentido. Então, não deixa de acompanhar a gente para você saber o que está acontecendo. E nós vamos falar sobre o Gugu Liberato, que houve, infelizmente. O que aconteceu ali não foi um acidente, tem a ver com traição, tem a ver com falsidade, tem a ver com pessoas, ele recebeu pessoas na casa dele, que eram pessoas importantes, como se fossem amantes, e essas pessoas o traíram. Dentro da casa de uma pessoa muito próxima, tem a ver com criança, a memória dele efetiva, tem a ver com os filhos, filho, nesse sentido que sabe muito mais, tá, gente? Eu não posso falar que ele está muito triste, porque senão é problema. Então, temos que entender nessa situação. Vamos prestar atenção que é isso que está acontecendo, é isso que irá acontecer. Não deixa de seguir a gente, né? E eu venho falar sobre a cabala da cobiça e algo interessante nessa história toda que nós vamos falar para Gati, uma cidade de 5 mil metros quadrados, perto de Gaza e Esdod, que é outra cidade também, aonde houve a saga do Golias e do Davi. Então, a cidade era sitiada e, segundo consta por Josué 11, a passagem de Josué 11, 21, se não me engano, ele diz com relação ao povo gigante que ficou remanescente em Gaza. Então, esse povo ainda prevaleceu em Gaza e, através desse povo, eles eram gigantes. Sua medida, segundo o Septuagintio da Bíblia hebraica, ele significa que eram 6 côvados do braço. Mas nós sabemos que através dos manuscritos do Mar Morto, o gigante Golias tinha 2,6 metros mais ou menos. Além do que se diz que houve perto de um riacho, aonde Saul é convocado pelo Golias, e Golias tinha uma armadura indumentária muito grande, prescrita em Samuel 1, se eu não me engano, aonde ele retrata essa indumentária que somente o elo poderia ser gigante. Então, o elmo dele todo de bronze. Então, falando da época do bronze. Em 1962 também houve numa cidade hebraica apareceram diversos manufaturas de peças de lanças. Kerfer, uma cidade perto ali, Moris, não me recordo muito bem, e aonde houve essa indumentária, onde se diz desse povo gigante. Então, esse povo gigante quer dizer Anak, que em hebraico quer dizer gigante. Então, nós estamos chamando dos Anakins, que eram um povo que provavelmente eram os filisteus. A guerra dos filisteus contra a cidade de os cananeus e os hebreus. E aí Davi é convocado, Saul, que era chamado, mas Saul tem muito medo de Golias e não vai. E Davi se prontifica. Davi, com uma pedra perto do rio, pega a pedra do rio Elais,
perto do rio, aonde hoje somente no inverno esse rio corre. E essa pedra ele joga, e segundo consta a Bíblia, ele arranca a cabeça do Golias, fura e vem a decepar sua cabeça. Então, nós entendemos que a violência tem que haver nesse sentido, porque é uma guerra de tribos. Davi sai vencedor. Só que quando volta para Saul, em vez de Davi receber os prêmios e ser acolhido, Saul tem cobiça daquilo que é dele, inveja. E esse é o problema. Com a inveja extrema, joga Davi de novo para a cidade de Gaza. E Davi recolhe-se na cidade de Gaza e lá ele é recebido terrivelmente. E para sair dessa situação que ele escolheu amargamente, ele se faz de louco, espuma pela boca nas muralhas. O imperador diz assim: eu não vou ficar com esse maluco, porque eu já estou cheio de maluco aqui, não quero mais desse doido. Então ele sai. Mais tarde ele volta vencedor da cidade de Gaza, da cidade de Gate, aonde hoje está completamente desolada, não existe mais nada a não ser ruínas, e existe a cidade triunfante de Jerusalém, que se mantém de pé até hoje. E nós temos também lá em Moshe antigo, que Moshe estava bateu numa pedra e houve uma tristeza muito grande para Deus. E segundo o Yom, que será no dia 2 de outubro esse ano, as Sagradas Escrituras indicam os preceitos Baruch Shem Ker Yor, Baruch Shem Ker Yor, que são palavras que devem ser prescritas no silêncio, ou seja, no recolhimento. Isso tem a ver com o quê? Com a cabala da inveja, porque Moshe bate numa pedra e desagrada a Deus. Com isso ele não pode terminantemente entrar. Isso tudo é evidência dentro da cidade sagrada de Jerusalém. Então Deus manda ele intitular outra pessoa. Ele titula quem? Ele titula Josué. Josué que lutou contra os Amaleques, juntamente pegando pedras e para destruir os Amaleques da Pérsia, lá da famosa rainha Esther, e com isso venceu. Desceu o Josué, que Josué era o atendente de Moshe, e passa todas as instruções para ele. Quando Josué vai ao encontro de Deus e Deus fala com ele, Moshe pergunta o que Deus falou. Ele diz: por 40 anos você não falou nada pra gente. Então eu não me vejo na possibilidade de também falar, revelar. E aí Moshe fica tremendamente bravo e diz que a inveja é a podridão dos ossos, como está no cântico Provérbios 14 de Salomão. Então nós podemos entender que na Cabala a inveja ou a cobiça, querer aquilo do outro, querer o status do outro, querer a vida do outro. E muitas vezes levamos esse status ao mal, à destruição das famílias, à inveja, à destruição dos lares, como nós podemos ver aí que houve dentro dessa passagem com o rei Davi. Então o rei Davi que lutou e venceu uma criança, Edenone, que era simbolizado seu reinado. Ele se sente tremendamente, Davi, afrontado, mas ele não teme. Então ele estava com Deus, ele é vencedor porque estava predestinado pelas visões proféticas dos profetas. Tá bom, gente? Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva. Não deixe de acompanhar a gente no vídeo. Obrigado por sua atenção. Curta, compartilha, inscreva-se aqui, tá? E não deixe de dar o seu parecer, tá bom? Porque eu sei que está aberto. Obrigada.